Certamente você já deve ter visto algumas pessoas ou até mesmo crianças com marcas vermelhas no corpo. Pois é, muitas vezes até no rosto. Muito comum em crianças, essas formações compostas por excesso de vasos sanguíneos são chamadas de hemangiomas. Se você tem dúvidas sobre esse tema, fique com a gente que o programa Primeiros Passos está começando. Os hemangiomas podem se desenvolver ainda na gestação, fazendo com que os bebês nasçam com esses sinais e muitas vezes pegando os papais de surpresa, sem saber o que significa realmente essas alterações. Veja aí. Muitos pais podem sim ficar surpresos ao ver no filho uma manchinha vermelha, que na verdade é um tumor nos vasos sanguíneos. Sobre esse assunto, a gente vai conhecer a história de Maria Giovana, ela que tem 9 meses, é filha de Isaías e Fabíola, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história de vocês. Quando vocês descobriram, logo nas primeiras semanas, né, nos primeiros 15 dias, que ela estava com hemangioma, né, o nome científico é hemangioma, qual foi a reação de vocês? Foi um grande susto, né? Na verdade, que a gente não sabia que mancha era essa, né? Mas com o passado com várias pesquisas feitas em redes sociais, a gente descobriu que essa mancha era o hemangioma, né? Isaías, como foi que vocês observaram essa manchinha logo no começo, assim? Foi logo na segunda semana? Vocês pensavam que era o quê? Assim que ela nasceu, ela tinha uma pequena mancha abaixo dos olhos. E a gente pensou que tinha sido na hora do parto, que tinha algum tipo de machucado. A gente não chamou tanta atenção, a gente foi para casa. Quando a gente chegou em casa, a gente percebeu que estava aumentando essa mancha. Aí a gente começou a ficar preocupado. Mancha, geralmente de machucado, ele diminui, não aumenta com o tempo, né? Aí a gente foi pesquisar o que seria. E continuou achando que era realmente um machucado, alguma coisa. Só que ela teve um probleminha de pele, icterícia, e a gente acabou indo para um hospital. E no hospital, ao ser atendido pelo pediatra, ela diagnosticou que ela estaria com hemangioma, que essa mancha seria um hemangioma, um tumorzinho, que normalmente cresce bastante na criança, até os seus primeiros anos, e depois começa a regredir. Aí, sabendo disso, minha esposa ficou muito preocupada, porque ouviu a palavra hemangioma e viu na internet que era um tumor, e decidiu pesquisar como tratar, a quem buscar para ver esse problema. Foi aí que ela achou o doutor João Paulo, que a gente foi fazer uma consulta com ele, que ele é especialista em tumores de cabeça, pescoço e cabeça. Aí o tratamento, qual foi o tratamento que ela iniciou? Qual foi a indicação? Quando a gente chegou lá em doutor João Paulo, ele explicou que realmente o hemangioma começa a crescer, vai ficar mais forte do que estava na época, e depois é que queria regredir. Só que ele disse também que já tinha um tratamento, que ele tinha visto já fora do país, que era com um medicamento que é para o coração, que é o propanolol. E ele indicou que usasse nela o quanto antes, para que esse tumorzinho não crescesse mais e parasse ou regredisse. Só que quando eu conversei com minha esposa, fiquei muito preocupado, porque toda medicação tem uma sequela, né? Trata de uma coisa pode prejudicar a outra. E eu disse a ela que talvez a gente não quisesse fazer, fiquei com medo, mas a segurança do doutor João Paulo foi tão grande em passar a informação e dizer como se tratava, que a gente decidiu adotar esse medicamento. Fabíola, o tratamento começou logo no primeiro mês, né? Começou cedinho, então o que você vê já de diferença, né, desde o início desse tratamento? A diferença é visível, né? A gente hoje está muito feliz com o propanolol, que é eu digo assim, que é um medicamento muito santo, né? Que foi a nossa esperança para a manchinha sair e ela futuramente não tá com problema de como é que eu posso dizer?
de preconceito, né? Porque, na verdade, quando a gente saía com ela bebezinha, o pessoal ficava muito com preconceito. Ficava perguntando, o que é isso? O que é uma mancha? Chamava muita atenção, na verdade. Hoje não, hoje está mais discreto e não está chamando mais. Mas eu só tenho a agradecer mesmo a Dr. João Paulo pela nossa indicação aí do propranolol. Fabíola, para os pais, né, que ainda não conhecem bem o hemangioma, né, às vezes tem um caso em casa, qual o seu conselho? Qual o seu conselho para as mães? Corra atrás rapidinho de um especialista para tratar o mais rápido possível. E quanto mais cedo o tratamento, mais visível a recuperação. Muito obrigada, tá, por vocês receberem a gente aqui do programa Primeiros Passos da TV Assembleia, né? E Giovana aí tá linda, maravilhosa, saúde sempre. E depois de conhecer a história de Maria Giovana, vamos saber um pouco mais o que é o hemangioma. Pois é, e para nos auxiliar a compreender melhor o que são esses sinais e como tratá-los, a gente vai conversar com o cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. João Paulo, que está aqui comigo. Muito obrigada pela sua participação, Dr. João Paulo. Eu que agradeço, Mirna, a oportunidade de estar aqui, conversar com você sobre esse tema tão importante e preocupante para as mães, principalmente as mães de primeira viagem que se deparam com uma criança com esse sinalzinho, né, que chama bastante atenção. Pois é, Dr. João Paulo, muitas vezes a criancinha nasce como a gente viu e aí vem aquele sinal, muitas vezes até no rosto, sinais enormes. As mães devem ficar muito apreensivas quando descobrem esses sinais. A grande maioria dos hemangiomas, eles ocorrem no segmento da cabeça e pescoço, né? Então, são áreas bastante expostas, bastante visíveis, né? Chamam a atenção de quem circula na família, né? E surgem aquelas perguntas que muitas vezes deixam os pais um pouco assim envergonhados, né? Sem saber o que explicar, o que falar direito, né? Questionar, isso é contagioso, isso é um câncer e tal. E realmente é bem exposto na face da criança. Doutor, ao nascer, ao ser identificado aquele tipo de sinal, o que é que os pais devem fazer? Devem buscar qual especialista? O senhor médico de cabeça e pescoço, existem outras especialidades que podem também tratar esse tipo de sinal? Sim, Mina, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, ela trata também dos hemangiomas, principalmente porque é uma doença que acomete o segmento da cabeça e pescoço. Mas outros profissionais também tratam dessa patologia, né? Os pediatras, cirurgiões pediátricos, dermatologistas, até cirurgiões vasculares também, eles tratam dessa patologia porque envolve esse segmento infantil, né? É uma doença que algumas vezes necessita de um tratamento cirúrgico e envolve vasos sanguíneos, então o cirurgião vascular também participa. Esse tipo de sinal, a formação, enfim, o senhor ainda vai explicar pra gente melhor o que é. É comum nas crianças? É comum, é relativamente comum. Cerca de 3 a 5% da população, né, das crianças podem aparecer com hemangiomas ao parto no primeiro ano de vida. É alto, mas a grande maioria deles não necessita de nenhum tratamento, é uma lesãozinha que o pessoal chama de sinal de nascença, né? A criança convive com aquilo lá e aí também ele pode até regredir. Então vamos lá, doutor João Paulo, o que é o hemangioma? Explica pra gente. O hemangioma, se você for pegar o termo dele mesmo, significa que é uma tumoração de vasos sanguíneos, tá? Existem várias teorias para dizer o que é o hemangioma. As duas principais, né, classificam o hemangioma como um tumor benigno, ou seja, não é câncer, tá? Mas é um tumor que cresce, tá? E uma outra teoria de que é uma malformação, tá? São vasos que se formaram durante a vida do embrião, que deveriam ser absorvidos, destruídos, e que por algum motivo não houve essa destruição. E eles continuaram a se desenvolver com o desenvolvimento da criança. Isso mais ou menos em que fase da gestação? Dá para precisar? Não dá, porque você não consegue identificar precisamente na ultrassonografia, que é o exame que a gente usa, né, o início da formação do hemangioma. E a gente também não tem uma causa para isso, né? A gente não sabe qual a causa que leva à ocorrência do hemangioma. Pode ter influência hereditária, por exemplo? Não tem questão hereditária. O fato de uma criança ter nascido com hemangioma não quer dizer que o pai teve hemangioma ou que essa criança, os descendentes delas vão ter uma incidência aumentada de hemangioma. Não tem essa relação, não. Doutor João Paulo, os sinais, eles aparecem apenas na pele? Parte visível aos nossos olhos? Essa é a grande questão do tratamento do hemangioma. O hemangioma, ele é mais comum
na pele, principalmente na região do pescoço e da cabeça. Porém, a gente fala também dos hemangiomas viscerais, que acometem vísceras, né, órgãos internos. Fígado, baço, cérebro, tá? Então, assim, não necessariamente ele é cutâneo, ele é da pele. Ele pode ter o hemangioma visceral. Mas em algum momento da vida, esses hemangiomas, no caso da pele, é fácil de identificar porque a olho nu a gente consegue observar. Mas nesses outros casos, em algum momento da vida, a pessoa vai saber sim que tem hemangioma ou pode passar a brancas nuvens? Pode passar desapercebido, a pessoa morrer e nunca ter dado o diagnóstico de hemangioma. É comum o paciente ir fazer uma ultrassonografia de abdômen, de rotina, por qualquer outra queixa e achar hemangioma no fígado, por exemplo. Vão conviver com aquele hemangioma, a maior parte dos hemangiomas do fígado ele vai conviver tranquilamente sem com algum aquilo. sintoma? Sem nada. Sem nada. Mas pode ter algum sintoma também? Pode ter. Hemangiomas volumosos, viscerais, eles podem acumular sangue lá dentro. E esse acúmulo de sangue pode começar a formar coágulos. Esses coágulos, eles acabam por diminuir a coagulação no sangue do paciente. O paciente pode ter alterações por hemorragia. Então já seria um caso um pouco mais complexo. Tem até um nomezinho, Síndrome de Casabar-Marie. Bonito nome. Só tem beleza o nome, mas é uma coisa simples, não é de se entender. Dr. João Paulo, os hemangiomas sempre são formados na gestação ou uma pessoa que nasce sem qualquer sinal de hemangioma depois... A criança ela pode nascer com hemangioma, tá? Ou ela pode desenvolver o hemangioma no primeiro ano de vida. Mas provavelmente esse hemangioma já começou a formação dele intraútero. E ele só se torna perceptível no primeiro ano de vida. Então, normalmente na fase adulta, por exemplo, não vai se formar, desenvolve não mais. vai formar o hemangioma, não. Aí não. Entendi. Doutor João Paulo, e quais são os casos que são necessários de cirurgia, por exemplo? O tratamento de hemangioma hoje, o tratamento clássico que a gente chama de gold standard, né, é o tratamento medicamentoso. Normalmente a gente inicia com drogas mais bem toleradas pela criança. A droga hoje mais usada no mundo inteiro é um beta-bloqueador chamado propranolol. Essa medicação ele interfere na duplicação celular desses tumores, né, desse tumor benigno. Existem outras drogas, como o próprio corticoide também, mas que leva algumas consequências à criança de crescimento, questão óssea, de resistência insulínica e tudo. A cirurgia a gente reserva para os casos que não tiveram uma boa resposta ao tratamento clínico, né, ou que necessitam serem feitas por conta de uma condição de urgência. Como eu te falei, é aquele hemangioma no pescoço que está comprimindo e a criança não consegue respirar, né? Ou hemangioma que ofusca a visão da criança. A criança está desenvolvendo ainda a acuidade visual, a habilidade de visão, né? Se você oclui um dos olhos, isso vai interferir no desenvolvimento da visão da criança. Então, nesses casos, a gente deve intervir cirurgicamente para poder trazer o benefício da visão. Lógico, todo tratamento cirúrgico vai acabar trazendo um defeito estético, né? Então, a gente tem que sempre conversar com os pais e pesar as duas coisas. Hoje, o cirurgião não define isso sozinho. Isso, até porque no caso de um sinal grande, por exemplo, fica bem complicado de ser retirado. Fica uma falha grande, né? Principalmente uma falha no rosto, que envolve pálpebra e tal. Você vai criar uma falha grande e você aí vai ter que usar de artifícios de cirurgia plástica para levar a pele sadia para aquele local, para não deixar uma falha grande, uma cicatriz assim importante no rosto da criança. Então, no caso, acaba acarretando também, ou pode acarretar outras cirurgias também para corrigir aquela área, na verdade. Com certeza. Né? Doutor João Paulo, no caso da medicação, o senhor falou que pode utilizar medicação a partir de que idade deve-se começar? Todo o tratamento do hemangioma deve ser começado o mais cedo possível, tá? Infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não dispõe do timolol, que é uma droga que a gente pode usar em bebezinhos de efeito tópico, né? Ela não toma, você passa em cima do hemangioma. A gente usa o propranolol. Esse beta-bloqueador, ele pode levar a algumas alterações, principalmente na questão cardíaca da criança. Então, de segurança, normalmente a gente começa esse tratamento próximo aos 3 meses de idade, com o propranolol. E antes de fazer esse tratamento, a gente pede a avaliação de um cardiologista pediátrico para ver se ela não tem alguma alteração cardíaca que o propranolol possa contribuir para piorar. Então é preciso, na verdade, haver um acompanhamento
mais preciso com essa criança, inclusive tem mais de um profissional. E com certeza, a equipe que trabalha com a criança é uma equipe multidisciplinar. Doutor João Paulo, em relação à proteção solar, é preciso utilizar, cuidar daquela pele de maneira especial ou é uma pele como a outra? Normal, vai tratar com toda pele tem que ser protegida hoje da radiação solar, tá? Não existe nenhum cuidado a mais. O que muitas vezes acontece é que a mãe por vergonha esconde o hemangioma, né? Mas assim, a fato da radiação solar em cima do hemangioma não vai trazer nenhum problema a mais, não vai aumentar a chance de câncer de pele nem nada disso não. É uma região mais sensível do que a pele normal ou não? Não é que ela seja mais sensível, mas é que eu tenho vasos mais expostos, né? Então, um trauma numa pele íntegra e sadia vai levar um pequeno sangramento e tal, e ele vai cicatrizar normal. No hemangioma pode levar um sangramento um pouco maior, tá? E a cicatrização pode ser um pouco mais difícil, pode levar inclusive a formação de uma úlcerazinha no hemangioma, e que isso vai dificultar um pouquinho mais a cicatrização. Mas também não precisa de cuidados tão especiais assim, não. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho vamos continuar conversando com o Dr. João Paulo sobre o tema hemangioma e vamos também mostrar alguns tipos de tratamento. Então não sai daí não, que eu te aguardo. Até já!